Fala, seus radioativos, beleza? Tá começando mais um Plutônio Cortes e nesse vídeo a gente vai ver um debate que aconteceu no Ticaracatica Cast entre o Professor Rock e o Carioca, comediante. E assim, cara, o Professor Rock deu muita alfinetada no Carioca, mano. A princípio parecia que ele não tinha percebido, mas depois no final deu pra perceber ali que ele sacou que era pra ele. Aí ele fez até uma manobrinha ali pra tentar dar uma desviada no assunto, pra tirar um pouco do tema que tava sendo um tanto quanto revelador em relação a ele. Ficou curioso, né? Eu sei que você ficou curioso. Então continua no vídeo que eu vou matar a sua curiosidade, tá bom? Acompanhe aí. Bora lá então pro vídeo. Essa frase já não existe mais, já não existe mais essa esperança. Existia essa esperança. Pra caralho. Porra. Mas esse conflito que o Brasil tá vivendo dentro de casa, que é uma roupa suja, né? Tá Sim. se lavando em casa. Não é o início de uma transformação? Porque é tipo aquela Espero conta... que sim. Vou dar um exemplo. Sabe aquela coisa que você vai prorrogando, Sim, postergando? aí uma hora vai Uma hora a explodir. conta chega. Eu acho que o Brasil hoje... Mas nós não vamos ver mais. Né? Não, através do advento da internet, o país chegou, ó, botamos em cima da mesa o que a gente tem aqui. E eu acho que seria tá expurgando os seus problemas de fato. O Brasil tá encarando de frente. Mas você acha que tá? Mais ou menos, né? A gente já deu um passo muito importante, que é tornar inelegível um dos principais atores políticos aí nos últimos tempos, um verme que a nossa política brasileira produziu, Jair Bolsonaro. A gente tornou inelegível, mas ainda não é o suficiente. Tem tantas outras ações políticas que devem ser tomadas para começar, para a gente denominar como início de uma transformação. A gente está fazendo uma pequena mudança. Voltar ao PT não é uma mudança, mas tirar da mão do fascismo que estava se desenvolvendo, o estado de teocracia, não sei como que a gente pode denominar, o que seria o bolsonarismo, caso seus planos tivessem sido concretizados, mas tirar da mão deles é uma mudança, né, cara? Porque imagina a transformação negativa que se tornaria o Brasil se o Bolsonaro tivesse concretizado todos os seus planos. Cara, não dá nem pra não imaginar. Eu acho, porque quando eu era pequeno, eu vou falar, logicamente, eu posso falar por mim. Eu sempre gostei de política. E toda vez que eu falava de política com as pessoas falavam assim, pô, cara, política, porra, só tem ladrão. Era uma coisa que o brasileiro... Mas hoje mudou um pouco isso aí? Mudou muito. Hoje há um medo dos poderosos em querer controlar o... Mudou muito, né? As pessoas têm falado mais sobre política, mas de certa forma não tem sido tão positivo essa mudança. Predominantemente os idiotas tomaram a narrativa porque é mais fácil de se comunicar falando tolices, sem fonte, sem averiguar os fatos, então é mais fácil vocês, enfim. Não sei se foi tão positivo que quando a gente começou a falar muito de política, mas sem uma disciplina, sem um discernimento, a só falar de política, a gente chegou ao ponto de em 2018 eleger Jair Bolsonaro, cara. Uma pessoa que se vendia um outsider, um antipolítica, um antissistema, mas que fazia parte do sistema 28 anos antes de ser eleito como presidente, passar mais 4, sendo um parasita que a gente bancou luxos. Então, tipo, é bom a gente falar mais de política, é bom, só que sem uma disciplina, sem uma responsabilidade, não sei se muda muito positivamente falando. Então, 6 para meia dúzia. O que o povo tá dizendo. O Brasil fez a maior manifestação, o maior 7 de setembro da história. Desculpa, isso é uma conquista de um povo. Não importa o lado que esteja. Aquilo foi uma coisa que surgiu desde 2013 para cá. O Brasil vem despertando, acredito pelo advento das redes sociais, uma coisa do tipo, porra, nós, povo, temos que mandar nisso aqui. Uhum. Isso está claro para os políticos. É à toa que eles querem criar a lei da fake news, lei de regular a internet, porque eles estão com medo. Ulisses Guimarães já dizia, o político morre de medo do povo. Meu irmão, a maior manifestação política brasileira da história foi o 7 de setembro. Aquilo foi praticamente um evento que antecipou uma tentativa de golpe, cara. Você está elogiando isso.
durante aquele 7 de setembro, que você tá dizendo que foi uma das maiores manifestações do povo brasileiro, meu irmão, foi também o mesmo evento em que o presidente em exercício do nosso país se pronunciou e disse que simplesmente não acataria mais nenhuma ordem de um ministro do STF. Ele simplesmente estava dizendo que ele não ia mais respeitar um dos 3 poderes e deu a entender que por ele ser o poder majoritário, ter sido eleito majoritariamente, ele se sentiu no direito de sobrepor um outro poder. Cara, aquilo ali foi simplesmente um alerta de que foi um spoiler do que estava prestes a vir após as eleições de 2022, caso ele perdesse. E você tá elogiando isso de uma maneira tão majestosa, tão gloriosa, e não teve nada de glorioso naquilo, cara. E o povo brasileiro nunca vi engajado organicamente, cara. Organicamente. Ele tá dizendo que as manifestações de 7 de setembro foi um movimento espontâneo e orgânico. Orgânico, carioca, pelo amor de Deus, né, irmão? 2023, velho. Depois de tudo que a gente passou, esses papos, cara, devia ser escrachado, mano. Não devia ser levado a sério, velho. Nesse sentido, sim, Carioca. Eu acho que esse é o sentido que faz toda a por diferença. Exemplo, eu acho que a rede social trouxe um fanatismo, um apreço pelo show, pelo populismo ainda maior. Mas você não acha que isso é um político? É uma forma organizacional, como é que faz? Esse problema, se não resolver, os outros não adianta resolver. Porque você vai lá e aí o brasileiro escolhe na paixão pelo amor e idolatria ao líder. Pô, mas, alguém precisa liderar, professor Então, Roque. mas liderar... Liderar não, né? Pra você tem que ser um deus, né? Carioca, cara, depois de tudo que eu vi você fazendo, meu irmão, isso chega a ser irônico. Não é amar, não é ser cego, não é apaixonado, entendeu? O cara é seu representante. Você tem que tratar com ele de uma forma racional. O que é tratar de uma forma racional? Cara, isso tá certo. Isso me representa. Isso, desculpa. Você mandou muito mal, meu. Você mandou muito mal. Mas Cale a sua boca. Mas como o Emílio fala, nós temos um afegão médio. O Emílio sempre falou isso na rádio, né, Bola? Professor Roque, de muita merda que ele fala, muita merda que ele propaga, pelo menos dessa vez eu tô curtindo o que ele tá falando. Ele tá dando uma indiretinha pro Carioca. Falando, Carioca, você foi um desses fanáticos durante os últimos anos na política. Tá começando, sei não, hein? Tá dando alfinetadinha ali. Vamos lá, professor Roque. Vamos ver se você consegue expor ele. Sempre. Como é que Beleza, vai? Nós estamos numa primeira geração. E aí? Beleza, a gente Como é tem que vamos resolver essa parada, Roque? Então, mas se a gente continuar promovendo se continuar acomodado com este padrão, a gente nunca vai sair disso. Quem tem a percepção de que esse padrão é a causa do problema, a gente tem que quebrar esse padrão. A gente tem que virar para as pessoas e falar assim, galera, atenção, não idolatrem mais políticos. Não tratem eles como deuses. Mas como é que nós vamos Toma afinetada, Carioca. tratar o político? Cara, como uma pessoa que tá te representando, ele tem uma procuração racional, uma procuração sua. Você tem que tratar com racionalidade. Mas como? Com racionalidade. Quando ele acerta, você fala, parabéns. Quando ele erra, você vira e fala assim, Mandou mal. não faça mais isso, amigão. Porque se você ficar aplaudindo todas as cacas que ele faz, só porque você fala assim, não, mas ele é o do meu lado, ele é o da minha torcida. Do meu tem um time, vídeo no meu canal que chama Porque Eu Não Quero Ser Amado. E aí eu explico o seguinte, eu tava na política, eu fui político, eu saí. E aí o vídeo explica o seguinte, no Brasil tem um ditado que fala assim, tem 3 coisas que a gente não discute. Religião, futebol e política. Porra, eu tenho uma merda quando alguém fala isso, cara. Política não se discute, religião não se discute, futebol. Irmão, esse é um dos problemas que a gente teve ao longo do tempo. A gente alimentou tanto essa frase que isso se tornou praticamente uma orientação das pessoas. Geralmente quando se vai iniciar um debate que
que relaciona. Futebol até vai, porque futebol, enfim, mas a religião e política, geralmente você escuta isso aí. As pessoas, não vamos discutir religião e política, futebol não se discute e tal. Mas é foda, velho. Isso é um costume que o brasileiro devia perder, cara. Devia se debater tudo. Até aquilo que você mais tem confiança e crença. Porque existem tantas verdades, meu amigo. Se prender a só uma é tão chato. Isso nos torna tão vazio. Por quê? Então, olha que curioso, olha que interessante. A gente absorveu culturalmente os padrões de comportamento de religião e de futebol e replicamos dentro da política. Ou você endeusa, idolatra, que é o que religião faz, ou você é um aficionado, apaixonado, torcedor. Passional. Passional. Eu falo, você encontrar Tipo, ali ou você é cego de fé, ou você é passional. E aí você pegou essas duas coisas, o brasileiro incorporou essas duas coisas e virou e falou assim, agora, como que eu lido com o meu político? Ou ele é o meu Messias, ou ele é o meu Deus encarnado na Terra, um demiurgo, ou ele é a minha torcida, ele é meu time e eu grito e torço. Time de futebol. Cara, ele tá falando isso olhando no olho do Carioca, falando, Carioca, isso aqui é uma indireta pra você, Carioca. Você endeusou o Bolsonaro, Carioca. Você errou, Carioca. Você deu um péssimo exemplo, Carioca. E o Carioca tá fingindo que não é pra ele. Porque pelo menos uma coisa a gente tem que confessar. O Carioca é um excelente ator, né? Esse bela saco. Ô, professor Rock, nunca imaginei que eu fosse concordar com o que você tá falando, hein, mano. Mas isso aí, obrigado por essas alfinetadas no Carioca. Ou por ele. Mesma coisa. Olha a carinha do Carioca. Mano, olha o que ele tá fazendo. Isso aí é pra desmontar o cara até disfarçou, velho. Ele é muito cuzão, mano. Meu, tipo assim... eu acho que a gente tá no... Eu acho que a gente tá... O Carioca percebeu que foi indireta pra ele. Pra fazer isso. Porque sabe qual é o problema? A hora que esse líder, ele erra, se ele for reprimido pela sua base, cara, o cara vai falar e falar assim, vai ficar esperto. Mandei mal. É. Tipo, vou segurar a onda. Fiz merda. E a gente começa a moldar o comportamento das loucuras dos caras. Agora, se o cara dá cambalhota e tipo, e aí todo mundo... Aí o cara fala assim, meu, beleza. Eu tenho, tipo, liberdade, eu tenho free pass, eu tenho, autonomia pra fazer as piores coisas que todo mundo vai me aplaudir. Foi seguindo essa lógica que aquela vez em que foi apresentado alguns dados, alguns números, né, em relação ao PIB, Bolsonaro, ele simplesmente se sentiu encorajado pelo fanatismo dos seus seguidores, dos seus eleitores, a zombar da cara de todos os brasileiros, inclusive do próprio eleitor dele. Opa! Tira a foto aí, vamos ver, vai lá, sacanagem aí. Vem cá. Vamos tirar a foto aí. Vamos lá, todo mundo aí. Vem aqui. Olha lá, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Presidente, fala aqui de cafezinho com pimenta. Cafezinho com pimenta, um abraço. Pimenta é hemorroida, mas é bom. Vamos lá. Aqui, eu ganhei de Marajó. Peraí, vou trazer uma coisa pra vocês aqui. Essa foi surpresa, hein? Trouxe uma delícia pra vocês. Olha que gostoso. Pra vocês. O cara se sentiu encorajado em oferecer banana para os jornalistas que estavam ali no cercadinho. Mas o Brasil Exatamente. vive isso no lado popular. Isso. Olha o que é o conflito. Vê se é isso, professor. Nós temos esse conflito popular que emana do povo, certo? Isso é visto em todos os lugares, é visto. E temos o burocrático, que são a velha mídia, né? As grandes famílias que controlavam a informação no Brasil, detinham do monopólio e que querem lutar contra
essa força da internet que democratizou essa outra voz. Certo. Então, inclusive, estão querendo votar um projeto de lei para prejudicar essas empresas que controlam a informação. Esse é um dos problemas, professor? Estão querendo criar uma lei para prejudicar os que controlam a informação, as empresas. Olha, cara, é muita incongruência, velho. Será que ele não consegue entender a merda que o cara tá dizendo ali, parceiro? Prejudicar as empresas que controlam a informação. Irmão, prejudicar as empresas que controlam a informação. Sério que a gente precisa explicar o que tem de absurdo nisso que você disse, nisso que você pensa, irmão. É lógico que tem que prejudicar essas empresas, elas não têm que ser donas, deter, que controlar a narrativa, a verdade, a informação. Tem que ser regulamentado, assim como tudo nessa vida é regulamentado. Já que você não concorda, irmão, então tá bom, tira a regulamentação de trânsito, por exemplo. Já que deixa todo mundo andar à velocidade que quiser. Sabe? Não vamos regulamentar a internet. Deixa todo mundo falar o que quiser. Defender nazismo, falar coisas racistas, machismo, xenofobia. Deixa as pessoas falar o que quiser. Deixa as pessoas se organizar em cédula nazista, né? Deixa as pessoas controlar grupos de Discord e torturar adolescentes para poder fazer videozinho e compartilhar entre os amiguinhos ali, né? Vamos deixar a internet a terra de ninguém e que todo mundo possa se sentir encorajado e dizer e fazer o que quiser, né, carioca? Porra, mano, chega, né? Não dá pra aguentar, não. Humor. E como humorista é excelente, mas opinião política é uma bosta, carioca. Sua opinião política é uma merda, irmão. Só fala asneira. E é isso. É isso, cara. Professor Roque. Assim, a gente tem muita crítica. O professor Roque geralmente defende muitos pontos que é indefensáveis. O professor Roque fala muita merda. Mas hoje a gente pode até mesmo elogiar ele pelo que ele fez. Dando esses puxão de orelha no carioca, num público que, assim, só pelo chat você vê que é majoritariamente de direita, um público meio bolsomínio. Ele dá essas indiretas e o carioca não ter, repreendido e ter feito, por mais que tenha sido extremamente bizarro a reação dele, mas de ter escutado, isso foi bom, porque talvez algumas pessoas que ainda não tinham percebido possam perceber o fanatismo que elas levaram à política esse tempo todo, quando se tratava de Bolsonaro. E talvez elas comecem a sentir um pouco de vergonha desse comportamento e possa mudar. Enfim, tomara que tenha servido. Se não serviu também, aí... Ai, tomara, né? Tomara, a esperança é a última que morre. E é isso, se você puder, se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer. Eu vou estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo, sei que vocês gostam, e eu também particularmente gosto, então se você gostou, continua no canal aí que você vai continuar vendo esse tipo de conteúdo, beleza? Para você que chegou até aqui, que está ouvindo esse recado, eu queria agradecer e dizer que você é muito importante para esse canal, beleza? Meu nome é Luiz Eduardo e esse foi mais um Plutônio Cortes. Valeu, galera, um abraço, é nóis, tamo junto. Fui. Mm-hmm.